Olá, meu nome é Patrícia da Silva Gomes, eu sou psicóloga, psicanalista e pesquisadora. Eu faço parte de um projeto de pesquisa e extensão que se chama Brota, e esse projeto é uma parceria entre a UFMG, a UENG e o CRJ. Faço parte também de um grupo de pesquisa que se chama Além da Tela. E hoje eu vou tratar do tema adolescência. O que é a adolescência? Ela sempre existiu? Nas sociedades tradicionais, a adolescência como a gente conhece, ela não existia. O que existiam eram os ritos de passagem. Era a partir do rito que essa transição da idade infantil para a idade adulta acontecia. Nessas sociedades não havia mobilidade social. Então os adultos transmitiam aos jovens o que era ser adulto, a partir do seu saber. Com a perda das sociedades tradicionais, houve a perda dos referenciais simbólicos. E essa perda de referenciais passou a exigir dos sujeitos que eles mesmos buscassem as próprias respostas. Respostas a quê? Ao que é ser adulto, a como se comportar em sociedade. Existe uma diferença entre puberdade e adolescência. A puberdade é um fato que acontece no corpo, biológico. A adolescência, por sua vez, é uma construção sociocultural. Nós temos um teórico da psicanálise que entende que a adolescência pode ser compreendida como um sintoma da puberdade. A adolescência é um sintoma, mas o que é um sintoma? Para nós, o sintoma ele é muito diferente do sintoma que a gente conhece a partir da medicina. O sintoma é um arranjo, ele é uma construção particular de um sujeito para lidar com suas questões e seus sofrimentos. É como se fosse uma saída. A puberdade é universal, é um dado que se dá no corpo, enquanto que a adolescência é uma resposta singular do sujeito a isso que se dá no corpo, que invade o corpo do sujeito, né? A puberdade. Então, ao mesmo tempo em que o corpo sofre com as intensas transformações, o sujeito é invadido pela puberdade e retirado da sua condição de infantil. Nesse momento surgem diversas questões, como questões sobre o sexo e sobre o amor. Nesse momento, ele tem que começar a construir o que é ser adulto. Os adolescentes, eles perdem a ilusão de um mundo sem equívocos, harmônico e seguro. Então, a criança que tinha nos pais o seu referencial e a sua ideia de mundo seguro, o adolescente, por sua vez, percebe que o mundo não tem garantias. Os mais velhos deixam de ser vistos como aqueles que teriam as respostas para tudo. A vida começa a ficar perigosa, sem garantias. Cabe ao adolescente forjar suas próprias respostas a pergunta sobre o que é ser adulto e se tornar artesão da sua própria existência. É quase uma construção feita com as próprias mãos, a partir daquilo que ele dispõe. Então, onde o adolescente vai buscar os seus novos referenciais após este desligamento? O jovem que se desliga, né, o jovem que vai buscar esses novos referenciais, ele que inicia esse movimento. E é um momento tão difícil que muitas vezes o jovem tem uma dificuldade de se relacionar e os pais, por outro lado, sentem essa dificuldade também e dão o primeiro passo nesse desligamento. É muito importante que quem faça esse movimento de separação seja o jovem. Ele que inicia o movimento. Os pais, os educadores, os adultos devem se manter firmes, entendendo que ele vai buscar essa separação, mas é o jovem que vai fazer o movimento. E ele vai buscar essas referências em outros lugares, fora do ambiente familiar, e em outras pessoas. Os grupos têm um papel muito importante. Se o adolescente sai ou tenta sair desse grupo familiar, ele vai buscar nos grupos novas identificações, novos modelos. E muitas vezes ele acaba se inserindo em grupos muito especulares. Então, aqueles grupos que a gente vê de adolescentes que se vestem da mesma forma, que gostam das mesmas coisas. Esse movimento de inserção, ele é natural. Entretanto, quando os adolescentes se inserem em grupos que são
tão colados, tão especulares, muitas vezes as diferenças individuais tendem a ser apagadas. E ao invés dele conseguir se sentir inserido, ele acaba se sentindo excluído. É importante estar atento ao comportamento dos jovens em seus grupos. Em que maneira esses grupos estão sendo tão especulares? Porque se a inserção é parte da adolescência, o grupo não pode ser excludente e causar adoecimento. Outras perguntas que acontecem nesse momento, elas se referem a o que fazer na vida, qual o sexo, qual o gênero. Na adolescência ocorre um descompasso, né? A puberdade altera o corpo do sujeito e o deixa pronto do ponto de vista biológico para o sexo. Só que o adolescente, ele se encontra com uma falta de saber. O corpo está pronto, mas ele não sabe o que fazer com esse corpo. E isso, esse não saber o que fazer com esse corpo, digamos assim, novo, transformado, traz para ele a impossibilidade. Uma impossibilidade, ele não consegue dizer do que está acontecendo. Não conseguir dizer o que acontece com o seu corpo, nem essa falta de saber lidar com o encontro, né? O encontro com o outro, causa angústia. Essa angústia, ela pode ter efeitos singulares. Essa situação, esse desencontro, esse descompasso, pode causar atos agressivos, retraimento, desencadear outros sintomas. Cada sujeito vai tentar encontrar uma saída para lidar com esse mal-estar adolescente. Então, retomando um pouquinho, é a questão do desligamento dos pais, é a busca por novos referenciais, é o encontro com o sexo, é a falta de palavras para dizer disso tudo, é a tentativa de se inserir em grupos. Então, para essas situações, o adolescente busca saídas. Algumas saídas, elas se mostram mais saudáveis e construtivas. Mas para que o adolescente possa encontrar uma saída construtiva, é necessário que ele encontre espaço. E nesse espaço, a sua manifestação seja acolhida e incentivada, para que isso seja entendido para o adolescente como uma saída, para que ele sustente essa saída. Adolescência e trabalho. Surge nessa época também a pergunta, né? O que fazer? Qual a escolha profissional? Ainda mais no momento em que vivemos, que o Enem se apresenta, né, de forma que surge no meio da adolescência como um encaminhamento para a vida profissional, em que ele tem que se encaminhar a partir do ensino médio. Nesse momento há uma cobrança. Então, nós temos também a formação da juventude já comprometida com o mercado de trabalho, em função do nosso contexto socioeconômico. Amar e trabalhar. Freud colocava o amar e trabalhar como índices da saúde de um sujeito. Na adolescência, nós temos observado que o peso sobre a escolha da profissão e a entrada no mercado de trabalho tem adquirido um valor muito alto. E isso pode cair como um peso excessivo e acabar causando angústia e adoecimento do jovem. Valorização do singular. Diante de tantas questões que se apresentam na adolescência, gostaríamos de lembrar que se a puberdade é universal, a adolescência é singular. A adolescência é uma saída de cada um. Cabe a cada jovem a sua travessia do túnel rumo à idade adulta. E apesar de realizá-la sozinho, cada jovem precisa crer que do lado de fora existe alguém que acredita e aposta nele. Esse é o papel do adulto. Eu estou trazendo aqui duas referências de dois autores muito interessantes que discutem o tema da adolescência, que é o Philippe Lacadet, que é um psicanalista que tem um trabalho muito rico com adolescentes, e o antropólogo Le Breton. Eles fazem um diálogo bem rico, bem interessante, que discutem um pouco dessas questões que eu trouxe. Obrigada.